Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos falar sobre essa semana que vem pela frente com 2 duelos contra o Corinthians. Quarta-feira pela Copa do Brasil, no próximo sábado pelo Brasileiro. Uma notícia do UOL que saiu na manhã desse domingo me fez pensar nesse vídeo. Segundo o UOL, o Santos deve poupar jogadores no Brasileiro e ir com força máxima na Copa do Brasil. Isso me remeteu ao final do jogo ontem. Eu vi pela TV, claro, ainda não estou podendo ir à Vila. Acredito que foi a torcida jovem que ao final da partida do empate contra o Bragantino cantou é quarta-feira, claro, remetendo ao clássico, remetendo à importância desse jogo pela Copa do Brasil, lá em Itaquera. E aí, eu sou obrigado a dizer que eu concordo. Acho que o Santos, se vai poupar em algum dos jogos, tem que ser no Brasileiro, por mais que a situação não seja fácil no Brasileiro também, mas tem que ir com tudo na Copa do Brasil. Minha opinião é, tem que ir com tudo na Copa do Brasil. Se vai poupar no Brasileiro, é uma outra discussão, que a gente vai ter nesse vídeo, claro, mas para mim, tem que ir com força máxima na Copa do Brasil. Então vamos discutir nesse vídeo as escalações para os 2 jogos em Itaquera nessa semana. Se você não lembra, os 2 jogos contra o Corinthians são fora de casa. A partida de ida da Copa do Brasil, a volta é só no meio de julho, se eu não me engano, no dia 13. Aí sim, provavelmente na Vila Belmiro, enfim, com o mando do Santos, como vocês sabem. Bom, eu poderia apostar dinheiro, tirando o fato de que eu não aposto muito menos dinheiro, que a escalação de quarta-feira vai ser a seguinte. João Paulo, afinal de contas ele está suspenso no Brasileiro, então João Paulo, Auro, lateral Auro voltando, Kaique, Bauerman, Lucas Pires, 3 volantes, Fernandes, Sandri, Zanocelo. Se o Ângelo for titular, ele, Batistão e o nosso querido Marcos Leonardo. Porém, eu acho quase impossível que ele tire o Julio do time. Então, acho que vai tirar o Ângelo, sob ainda a justificativa de que não pode jogar o tempo inteiro, e jogar com Batistão, Julio e Marcos Leonardo. Por que 3 volantes? Eu sou a favor? Não necessariamente, mas a gente precisa ser sincero, o Santos provavelmente vai ser pressionado em Itaquera, o Santos fora de casa não tem conseguido impor seu jogo, e mesmo na Vila, quando impõe, tem sofrido, principalmente depois de abrir o placar, como foi ontem, como foi contra o Inter também, por exemplo. Mas, fora de casa, o Santos tem jogado com 3 volantes, acredito que ele volte, o Bustos, volte a essa escalação quarta-feira contra o Corinthians. Então, acho que ele vai de Fernandes, Sandri e Zanocelo, e aí Batistão, Marcos Leonardo e Julio / Ângelo, se o Ângelo não puder, deve jogar o Julio mesmo. O que eu faria? Eu não iria com 3 volantes. Eu apostaria em jogar no contra-ataque com o Ângelo de um lado, com o Julio do outro e com o Batistão atrás do Marcos Leonardo, que é aquela escalação que a gente viu na melhor fase do time no Brasileiro, as vitórias contra o América e contra o Coritiba em casa. Foi essa escalação, né? Ângelo de um lado, Julio do outro, Batistão atrás do Marcos Leonardo. E se você percebeu, e com certeza percebeu, eu não citei o Bruno. Não acho, e aqui é achismo, tá? Estamos discutindo escalações. Coloca a sua escalação aqui embaixo também nos comentários. Acho que ele não vai com o Bruno para esse jogo fora de casa, mesmo com a ideia de força máxima. Acho que ele vai segurar o Bruno, recuar o time um pouco, botar um terceiro volante ou apostar nas peças que são mais usualmente titulares, se o Ângelo estiver podendo jogar mais minutos, ele, Batistão, Julio. Se não, botar um volante e jogar mais recuado. Acho que o Bruno não será titular nessa partida. E aí a gente muda a discussão para o jogo do próximo sábado, né? Aí eu acho que o Bruno joga. Aí eu acho que ele mexe um pouco na zaga. Se ele for quarta-feira de Kaique e Bauerman, ele deve tirar o Bauerman, porque o Bauerman tá nessa sequência, né, de titular há algum tempo. Então talvez ele vá com Kaique e Velasquez, ou fazer essa troca Kaique / Velasquez. O Auro deve jogar, porque o Auro precisa de ritmo de jogo, já que o Madison tá fora. Deve escalar o Felipe Jonathan. E aí nos volantes eu começo a temer. Talvez o Camacho seja titular com o Sandri, já que o Sandri não tem sido titular, então já seria poupar o Fernando Zanocelo, com o Bruno à frente deles. E aí lá na frente que vem o drama, né? Ele vai fatalmente poupar o Ângelo, né? Já não tá jogando nos jogos mais importantes com os titulares. Imagina nesse jogo que ele vai poupar gente. Deve poupar o Marcos e talvez poupe o Julio. Lucas Braga, Angulo, Goulart, Juan. Eu apostaria, e aí claro, uma aposta muito cedo para ser feita, falta muito tempo, tem um jogo de quarta ainda pra gente discutir, mas ele deve abrir o Juan, ele deve colocar o Angulo lá na frente, ele deve colocar
o Lucas Braga, perdão, do outro lado. E aí, até porque se o Lucas não jogar na direita contra o Corinthians na quarta, não deve ser escalado na ponta no sábado. E aí a outra discussão pra mim seria o Bruno, que precisa ganhar mais minutos, mais espaço nesse time titular. Ou ele vai poupar o Bruno também e escalar o Goulart nesse meio. Fica a minha dúvida. Repito, é muito cedo pra gente pensar no jogo de sábado, mas como eu acho que ele vai tirar o Bruno do time de quarta, o Bruno tem que jogar no sábado. Se o Bruno jogar no sábado, quem joga? É o Goulart? Lá na frente? É o Angulo? Um dos dois vai jogar. Isso vocês podem ter certeza. No sábado que vem, Angulo ou Goulart, ou os dois, vocês verão em campo. A gente só tem que ver quem vai ser o titular. E aí essa escalação um pouco confusa, ainda mais para um jogo fora de casa, um jogo num clássico, um jogo com um time não na melhor fase dentro do Brasileiro, precisando compensar esses pontos perdidos na Vila. Nos últimos 3 jogos o Santos não venceu, Palmeiras, Inter e Bragantino, jogos em casa. Então seria muito importante tentar vencer o Corinthians no próximo sábado também. Vamos ver. Não sei, a gente está só começando essa discussão. Bote sua ideia aqui nos comentários. Você acha que tem que poupar mesmo? Não tem que poupar? Tem que ir com o time titular nos 2 jogos? Eu iria, mas eu tô me adaptando à realidade. Conta pra mim e fala a sua escalação de quarta e de sábado, tá certo? Só um videozinho pra gente conversar nesse domingo e a partir de amanhã a gente volta com a programação de pré-jogo. Afinal de contas, quarta-feira tem clássico em Copa do Brasil, em mata-mata. Que pena que eu não posso ir, porque se eu tivesse inteiro, eu já tava me cadastrando lá na CBF pra ir de imprensa nos 2 jogos. Não poderei, mas meu plano é voltar contra o Táchira ou contra o Corinthians na volta na Copa do Brasil, a retornar a Vila Belmiro, Barueri, sei lá onde vai ser o jogo. Mas é meu plano. Torçam pra dar certo, por favor, eu tô com muita saudade. Beijo, tchau.